Saudações, caros telespectadores, sejam bem-vindos a mais uma edição do seu e nosso podcast A Voz da Frelimo, que leva até si assuntos da atualidade nacional. E nesta edição de hoje não vamos fugir à regra, vamos olhar para um ponto que marca a atualidade nacional. Estamos sim a falar do anúncio dos resultados eleitorais. Na edição de hoje contamos com dois experimentados quadros que têm acompanhado com muita profundidade os processos eleitorais em Moçambique. Estamos sim a falar de Dércio Alfazema, analista político que bem conhece estes processos. Igualmente temos em estúdio na edição de hoje Elcídio Bachita, duas figuras com quem iremos entender melhor este processo das eleições autárquicas de 9 de outubro. Vale recordar que as missões de observação internacionais já fizeram antes um balanço positivo do processo da campanha e votação. Entretanto, cabe-nos agora analisar o processo do anúncio dos resultados. Como bem fizemos referência, muito bom dia, boa tarde, boa noite em função da hora que o telespectador nos acompanha. Sejam bem-vindos a este espaço. Obrigado, Rito Dava. É sempre um prazer e poder cá estar e partilhar algumas opiniões sobre a dinâmica dos nossos processos político-eleitorais. Igualmente, saudações, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite formulado, Rito. Saudar o caro telespectador que nos acompanha neste momento. Muito bem, de um modo geral, qual é a leitura que fazem do processo do anúncio dos resultados eleitorais que o país acompanhou durante estes últimos dias? Bom, nós olhamos isso a dois níveis. Primeiro, reforçar aquela questão das missões de observação e a percepção também de pessoas que acompanham os processos eleitorais em Moçambique, que houve uma evolução significativa nessas eleições. Apesar de algum ruído que estamos a acompanhar, mas a generalidade é que em vários indicadores nós melhoramos. A forma como decorreu a campanha eleitoral, a forma como decorreu o dia da votação e a forma como decorreu também a questão do apuramento, a contagem e apuramento dos resultados, como está a decorrer. Não obstante, claramente temos estes ruídos, né? O que acontece é que temos os órgãos eleitorais que estão a fazer um esforço tremendo para cumprir com os prazos, tanto da divulgação daquilo que foi feito ao nível dos distritos, ao nível das províncias, e agora aguardamos nos próximos dias a divulgação, já os dados mais centralizados ao nível da Comissão Nacional de Eleições. O que acontece é que nós sabemos que vários atores fazem a contagem paralela, dita contagem paralela. Os partidos fazem, as organizações de sociedade civil fazem, e quase todos estão a ser cautelosos, olhando para aquilo que diz a lei, que os resultados das contagens paralelas não podem ser divulgados antes de serem divulgados os resultados pelos órgãos oficiais. E nós temos o candidato Venâncio Mondlane, que em menos de 24 horas, com, segundo ele, 20% a 25% de editais contabilizados, estava a fazer uma declaração de vitória. E estes dados estão totalmente desalinhados com os dados sistematizados que foram divulgados a nível do distrito e a nível da província. Agora, a quem nós vamos ouvir? Vamos ouvir a cada partido os resultados que tem, com as margens de erro, que nós nem sequer sabemos se estão com os documentos oficiais, nem sequer sabemos se estão a usar um modelo correto de contabilização, ou vamos ouvir os órgãos oficiais. Então, é com base nos dados dos órgãos oficiais que nós temos que fazer qualquer que seja a matemática, quer seja para projetar a celebração, quer seja para se replanificar os partidos em função dos resultados, quer seja também para aquele que não esteja satisfeito, ir colocar a sua contestação. E os resultados que estamos a ver até agora, eu penso que não são uma grande surpresa. Por quê? Porque nós temos aqui dois principais partidos tradicionais em Moçambique, Frelimo e Renamo, que desde 1994 dividem o eleitorado. E
enquanto o eleitorado da Renamo vai se repartindo em vários outros partidos, repartiu-se para a MDM, depois agora reparte-se também por este novo movimento que vai surgindo. Nós temos a Frelimo com uma base de eleitorado mais fiel, mais disciplinado, que mesmo estando insatisfeito, mantém-se lá. E esse eleitorado da Frelimo, que inicialmente tinha um pendor mais de elite, era um eleitorado muito urbano, mas que nos últimos anos foi se imigrando mais para a zona rural. É onde a Frelimo e os seus sucessivos governos têm estado a priorizar o investimento. Então, se tu consideras apenas aquilo que são os editais de zona urbana para fazer a sua contagem, para iniciar a sua contagem, pode te dar uma falsa impressão de que estás a ganhar, de que estás em vantagem. Mas, quando avanças para a zona rural, as coisas mudam de figura. Mas mesmo na zona urbana, nós vimos que, aqui particularmente na cidade de Maputo, houve muitas zonas em que ganhava o Venâncio Mondlane, mas também houve muitas zonas e muitas assembleias em que ganhava o Daniel Chapo. Então, contar votos da cidade de Maputo, da cidade da Beira e de uma outra cidade, onde é mais acessível, a informação partilha-se muito rapidamente, e depois vir fazer anúncio de vitória, quer dizer, é no mínimo propositado e com um único intuito: desacreditar o processo, colocar os órgãos de gestão eleitoral contra a parede e colocar as pessoas numa situação em que já não aceitam nenhum outro resultado, senão aqueles que foram precipitadamente anunciados. Isto também pode mobilizar as pessoas para uma situação de violência. Mas, neste momento, o que nós recomendamos e sugerimos, e aliás tem sido exatamente a tônica das missões de observação nacional e internacional, é que se espere pelos dados oficiais. E os dados oficiais já estão a ser anunciados. Ouvimos aqui agora de um anúncio de greve geral que foi feito. Moçambique, a Constituição preconiza a realização de marchas, né? Manifestações. Agora, essa já não é manifestação, é greve geral. É uma paralisação, quer dizer, é mobilização das pessoas, a desobediência. Então, e essa mobilização é feita. Se anúncio de resultados e reivindicação de resultados foi feito com 25%, a mobilização é feita quando o próprio Venâncio Mondlane, ou Podemos, contabilizou 66% dos votos, ou seja, ainda não chegou a 100%, já não aceita resultado e não quer aceitar qualquer que seja o resultado, diferente daqueles que eles projetam, porque nem é resultado que contabilizaram, porque ainda estão a 67%. Então, eu acho que o que se tem que fazer é, por um lado, as pessoas mais sensatas ter a calma necessária, as instituições continuar a fazer o seu trabalho, mas também é importante este passo que foi dado pela Procuradoria no sentido de chamar a atenção para que não venha continuar a trazer essa narrativa que pode levar à situação de violência, como já vimos essa agitação que se registrou em Nampula. Mas os resultados são esses. Quem conhece a dinâmica eleitoral sabe que a Frelimo tem um grande favoritismo na zona rural e eu penso que o voto da zona rural está a ser determinante para estes resultados que estão a ser anunciados oficialmente até este momento. Muito bem. Fez referência a propósito da Procuradoria-Geral da República, que notificou pela segunda vez, e não é a primeira, como bem temos referência, o candidato presidencial, Venâncio, por práticas recorrentes a estas ações de incitação à violência, desobediência civil. Olhando nesta perspectiva, julga que a Procuradoria-Geral da República tomou uma decisão de forma tardia? Não, eu penso que a Procuradoria-Geral da República não tomou tardiamente a sua decisão. O pronunciamento de, digamos, auto-vitória por parte do candidato suportado pelo Podemos, o Venâncio Mondlane, isso aconteceu há poucos dias e, de facto, a Procuradoria-Geral da República tinha que manifestar aquilo que é o seu posicionamento, isto porque a autoproclamação da vitória por parte de qualquer candidato à presidência
da República é ilegal antes que essa mesma proclamação ou divulgação dos resultados tenham sido feitos pelos órgãos competentes, neste caso a Comissão Nacional de Eleições. Eu penso que o Venâncio Mondlane é uma pessoa com falta de escrúpulo e estranha-me como é que um indivíduo com este tipo de caráter e atitude, vamos assim dizer, autoritário, pretende dirigir os destinos dos moçambicanos. É uma atitude bastante repudiável e o próprio Venâncio Mondlane me parece que está a desacatar aquilo que é, digamos, o apelo, neste caso, da Procuradoria-Geral da República. É uma atitude bastante negativa, inaceitável, e eu penso que deve-se desencadear mecanismos com vista a não permitir que este candidato suportado pelo Podemos continue com estas palavras, vamos assim, zombeteiras às instituições que zelam pelo processo eleitoral, palavras de agitação, incitação à violência, que é bastante repudiável, é negativo, e isto coloca em causa aquilo que é o pluralismo político. O Venâncio Mondlane é uma pessoa que, digamos, advoga pelo processo democrático, neste caso o pluralismo político, mas é o primeiro a colocar em causa aquilo que é o processo de eleições em Moçambique. Isto, fomos a ver, é praticamente o único candidato que está a levantar confusão, a levantar bulhas, tal como o Derso esteve aqui a referenciar. Alguns pontos do país foram ganhos pelo Venâncio Mondlane, inclusive na cidade de Maputo, há bairros onde o mesmo indivíduo ou cidadão conseguiu ter votos superiores em relação aos do candidato da Frelimo, Daniel Chapo, mas a Frelimo, ou o candidato Daniel Francisco Chapo, nunca apareceu publicamente a falar palavras de ameaças ou a fazer reclamações, isto porque está à espera efetivamente das entidades que são responsáveis pela proclamação dos resultados, e isso é que caracteriza um líder que pretende dirigir os destinos dos moçambicanos nos próximos 5 anos. Portanto, a atitude de Venâncio Mondlane é de refutar, é lastimável, e alguma ação deve ser desencadeada com vista a não permitir que o mesmo crie uma conturbação social no país, que pode culminar com a destruição de infraestruturas públicas, bem como privadas, e isso começou a se manifestar hoje na província nortenha de Nampula, onde ele esteve, digamos, a fazer, tal como dissera ele, uma visita privada, mas esta visita privada não seguiu aquilo que eram os procedimentos necessários com vista à materialização da mesma. Está a agitar ou a incitar indivíduos, digamos, inocentes, que na verdade eles não percebem porque que estão a se envolver nesta agitação. Isso é lastimável. Os candidatos devem assumir e aceitar aquilo que são os resultados eleitorais. Eu penso que o Venâncio Mondlane pretende forçosamente ser presidente da República, mas as coisas não funcionam assim. O voto popular é que conta. A democracia significa poder do povo, portanto, o poder, ou seja, o povo é que decide, o povo é que coloca as pessoas ou a pessoa, digamos, na presidência da República. Caso contrário, não haveria necessidade de se realizar eleições. Era só mesmo colocar a ele como chefe de Estado, mas ele tem que deixar a vontade popular prevalecer, até porque o processo do apuramento dos resultados ainda não chegou ao seu termo. Muito bem. A Procuradoria-Geral da República, e aqui passo a citar,
que cita no seu comunicado a violação de normas éticas do processo eleitoral, elas, quando consubstanciam apelo à desobediência, à insurreição ou incitação ao ódio, que bem acompanhamos, racismo, violência, guerra, são punidos com penas de 2 a 8 anos. É aceitável que um aspirante à Ponta Vermelha possa fazer o uso desta incitação a ódio, violência e por aí em diante? Não, isso é algo premeditado e também foi devidamente estudado, porque, por lei, estando neste contexto eleitoral, ainda não termina com anúncio dos resultados. Ele não pode ser responsabilizado judicialmente, não pode ser preso, e penso que está ciente disso. É por isso mesmo que vai protagonizando essas situações, criando essas agitações. Porém, ele não pode ser preso, mas ele está a julgar a população, os seus apoiantes, quer dizer, contra a parede, porque essas pessoas podem ser detidas. Aliás, o que vimos em Nampula, há pessoas feridas e a polícia fala de 4 detidos. São as famílias dessas pessoas que depois vão ter que arcar com as consequências de ter um familiar hospitalizado e de ter um familiar detido. Não é? São homens que talvez sejam chefes de família, no lugar que deveriam estar a trabalhar para levar a comida a casa, mas agora estão detidos e as suas esposas, os seus filhos ficam à deriva. E ele, Venâncio, o Podemos, não vai se responsabilizar por isso, né? E a responsabilização é individual neste caso. Então, ele não pode ser detido, ser responsabilizado neste momento. Mas estas pessoas que vão nestas situações por emoções acabam tendo esse tipo de situação. Então, eu acho que esta não pode ser a forma de fazermos política, não pode ser a forma de nos expressar na sociedade. Ainda há um longo caminho. As pessoas podem recorrer às instituições se não estão satisfeitas, juntar todas as evidências. Já houve provas no passado em que também pessoas não estavam satisfeitas e foram às instituições, foram ao Conselho Constitucional e nós vimos o que aconteceu. Então, ainda há um longo caminho a percorrer e eu estou preocupado com o silêncio da sociedade. Da sociedade quem? Sociedade civil, as organizações. Parece que estão a fazer vista grossa tudo isso, porque estas questões do Venâncio não é isolado, não é algo que começou hoje, mesmo lá atrás, mesmo durante a campanha, com apelos a mensagens belicistas, não é? No dia da votação, nós ouvimos as mensagens. Então, essa questão do desrespeito às normas, às regras, não é? Para alguém que quer ser presidente da República, eu acho que aí estaremos a nivelar por baixo. Então, a sociedade civil está onde? A sociedade civil, quando foi excluída a CADE, esteve aí às marchas, a dar entrevistas, a dizer que não concordava, a emitir posicionamentos, anúncios e tudo. Mas agora, temos alguém que está a andar totalmente à margem da sociedade e até a mobilizar as pessoas a uma situação de desobediência civil. A greve geral, que greve geral é essa? E que poder ele tem para convocar uma greve geral para o país? Então, e a sociedade civil está onde? Onde é que estão os religiosos? Então, ninguém condena isso. Parece tratar-se de um indivíduo muito poderoso e que todos têm medo deles. Então, tomara que as nossas instituições também não entrem nessa situação de ter medo, mas, pelo contrário, que tomem as medidas necessárias. Senão, estaremos aqui numa situação de um caos, numa questão de uma desordem, e com as instituições a serem todas elas colocadas a sua imagem em causa, colocadas as suas decisões em causa. Então, alguém tem que pôr um travão a isso, mesmo sabendo das limitações da lei, que ele não pode ser detido, não pode, mas o que é possível fazer? Já foi um bom sinal que deu a Procuradoria-Geral da República. Mas, mais do que isso, é importante que as instituições, como os órgãos eleitorais, continuem a fazer o seu trabalho. É necessário que o Conselho Constitucional, também quando chegar o seu devido momento, faça o seu trabalho. Porque estas não foram, de nenhuma forma mesmo, as eleições mais difíceis e mais problemáticas que nós temos. E o país tem as suas limitações, tem os seus desafios. Não era de esperar também que essas fossem eleições
sem nenhum tipo de irregularidade, não. É um comportamento humano que está lá, é o homem que está lá, por melhor treinado, melhor preparado que está lá, esteja, mas o que nós vemos é evolução. Esperamos nós atingir os níveis. Aliás, mesmo as eleições na América têm irregularidades. Nós vimos Trump a contestar resultados, etc. Mas também usou mecanismos. Agora, nós precisamos, Rito, avançar para um nível em que tenhamos uma lei eleitoral, uma lei dos partidos políticos que responsabilize os partidos, que obriga os partidos a melhor se organizarem e a crescerem. Por quê? Nós só criamos... nossa lei de partidos políticos cria partidos políticos, mas os partidos políticos não são dissolvidos. Parece que os partidos políticos podem fazer o que quiserem, até mobilizar em situações de convocar guerras, convocar essas greves e tudo mais, tudo o que pode acontecer em termos de consequência. Mas os partidos não é responsabilizado. E amanhã esse mesmo candidato, se quiser concorrer daqui a 5 anos, vai concorrer de novo. Então precisamos começar a pensar. Temos que ter um país e ter uma legislação que é consequente, que premia, reconhece o esforço das pessoas, mas também que responsabiliza e penaliza, porque nós já são 30 anos de democracia, já passamos aquela fase que éramos muito permissivos, que queríamos... Agora temos que começar também a cobrar. Como partidos que receberam dinheiro, muito dinheiro, nós não vimos alguns deles a fazer campanha. É por isso que parece que só são 2, 3, 4 partidos que concorreram a eleições. Não, eram 37. Eram 37 partidos. Pois nós não temos também essa cultura democrática de reconhecer resultados. Até outros, quando reconhece, mas depois traz uma mensagem de agitação. Eu perdi e reconheço que perdi, mas quem ganhou é esse aqui. Mas não é no sentido de que é esse que ganhou, é mais, às vezes, para criar mais agitação, mais tensão, descredibilizar ainda mais as nossas instituições. Então nós precisamos de evoluir também para uma cultura democrática. Nós temos os partidos da oposição e agora vamos ter um parlamento com mais um ator, tudo indica isso, não é? Se isso confirmar esses resultados, que não é projeção, que já estão a ser anunciados, já foram anunciados até a província, vamos ter mais um ator na Assembleia da República. Mas o que vai acontecer é que vamos ter uma bancada da oposição mais fraca de todos os tempos, porque pode ser que cresça em termos de número, mas vai ser muito dividido, porque esses 3 partidos que vão estar lá na oposição, se confirmar esses resultados, têm muita dificuldade de conviver entre si. Tem um Podemos, que é liderado pelo Venâncio Mondlane. Venâncio Mondlane tem problemas sérios com o MDM e com a Renamo. Então, aquilo que depois há de vir deste Parlamento, porque a Frelimo sempre mantém-se coesa, mantém-se na sua linha. Então, as pessoas depois não venham reclamar. O país precisa, me parece que esta contestação, essa preocupação das pessoas, dos eleitores, é no sentido de que queremos uma oposição forte. Mas a própria oposição, a cada dia, procura se fragilizar. Isso também não ajuda nem a própria Frelimo, que quer ideias construtivas, querem ideias que possam ajudar a melhorar, a acelerar os planos de desenvolvimento, ajudar a trazer reformas que vão beneficiar o povo. Mas com essa oposição que vamos ter agora, mais dividida, mais dispersa entre si, eu acho que a Frelimo terá que depender mais de si do que esperar desta bancada tripartida da oposição, mas que entre eles próprios não se entendem. Se considerarmos que estes são os resultados que irão traduzir o que vai acontecer na Assembleia da República, podemos assim considerar que, tal como disse, teremos uma Assembleia da República muito dividida, com uma total falta de qualificação necessária para que o país continue a desenvolver, ou seja, temos ainda uma oposição bastante fragilizada nestas eleições. De facto, uma questão muito relevante. Esta nova configuração, provavelmente, que vai acontecer a nível do órgão legislativo do país, naturalmente que vai ter as suas nuances, por muito provavelmente o partido Podemos vai fazer parte daquilo
que é a bancada, neste caso a nível do Parlamento, e todos nós sabemos que o Podemos foi, digamos, escolhido, eleito pelos eleitores de forma relâmpago. É um partido que por si só não esperava que pudesse, no entanto, ingressar no Parlamento, e a maior parte daquilo que são os indivíduos que corporizam o próprio partido não tem, digamos, alguma expressão sob ponto de vista técnico, sob ponto de vista daquilo que é necessário para que a nível do Parlamento possa decorrer ou haver um debate aceso, diferentemente, por exemplo, da Renamo, que já tem ou tinha deputados com alguma experiência relevante a nível da política, a nível de questões legislativas. Depois, o próprio MDM tinha ou tem alguns deputados que também fazem aquilo que é o seu contributo a nível da Assembleia da República, mas com esta possível reconfiguração a nível do Parlamento, que só surge ou deverá surgir como corolário daquilo que é a vingança por parte de apoiantes da Renamo e do próprio MDM, que, na minha opinião, penso que esses eleitores não viram aquilo que era a sua intenção, aquilo que são os seus intentos a serem materializados pelos dois partidos da oposição com assento no Parlamento. Portanto, há uma tendência de eleitores punirem os partidos, e isto está a acontecer com o MDM e a própria Renamo. De facto, o debate, a qualidade da própria Constituição da Assembleia da República poderá ser um pouco comprometida, tomando em consideração este cenário de inexperiência por parte dos membros da Podemos, mas todos nós estamos a torcer para que, a nível da Assembleia da República, haja um debate mais construtivo, haja um debate mais qualitativo, com vista a aprovar leis, com vista a se desenhar programas que possam permitir que o nosso país continue a trilhar num bom ritmo, um desenvolvimento social e econômico sustentável e equilibrado. Afinal de contas, o pluralismo político preconiza o debate de ideias entre diferentes partidos a nível da Assembleia da República para o alcance de um objetivo comum, apesar destas ondas de agitação perpetradas pelo Venâncio Mondlane. O nosso país já está a registrar um progresso bastante assinalável no que diz respeito à democracia, no que diz respeito ao pluralismo político. Agora já não temos sequer um partido armado. Isso decorreu como resultado dos acordos, o entendimento alcançado entre o presidente da República, Filipe Nunes, e a liderança da Renamo, que permitiu que se desmobilizasse, se reintegrasse, neste caso, os homens residuais da própria Renamo. Portanto, é um acordo bastante salutável e louvável, que permitiu que os eleitores fossem às urnas votar naquilo que são os seus representantes a nível do Parlamento, mas também na pessoa que pretendem que seja o dirigente máximo do país, sem medo, sem nenhum temor. Portanto, é um avanço bastante notável e significativo da própria democracia. Agora, quando aparece um indivíduo como Venâncio Mondlane a fazer esse tipo de pronunciamentos, eu penso que isso é muito negativo. Os outros candidatos estão no silêncio. Temos o Ossuf Mamadi, temos o
o Lutero Simango, do MDM, que são pessoas experientes e sabem como é que as coisas funcionam. Caso haja alguma inquietação, eles vão ou sabem quais são os mecanismos necessários. Podem aproximar aos tribunais, temos o Conselho Constitucional, isso tem procedimentos a serem seguidos, mas não se está a verificar a nível de Venâncio Mondlane. Penso que é uma pessoa que finge que não tem, digamos, conhecimento daquilo que são os próprios procedimentos a serem seguidos com vista a fazer a sua contestação. Portanto, deve ser uma manifestação pacífica e não uma criação de agitação, até porque os partidos políticos da oposição a Moçambique nunca reconhecem, por exemplo, que a Frelimo ganha eleições, só para mostrar que as instituições responsáveis pela gestão dos processos eleitorais em Moçambique têm credibilidade. No ano transato, quando registrou-se anomalias em alguns pontos do país, a quando da realização das eleições autárquicas, deliberou-se que tinha que se repetir o escrutínio, repetiu-se o escrutínio e alguns partidos da oposição ganharam alguns municípios. Agora, é intrigante quando, a nível, digamos, daquilo que são as eleições gerais, aparecem certos candidatos, neste caso, concretamente, o Venâncio Mondlane, a intimidar e a criar, digamos, a agitação e com mensagens intimidatórias aos próprios moçambicanos. Deve-se colocar, digamos, um ponto final a este tipo de comportamentos e anomalias por parte de alguns candidatos. Estamos a caminhar para a reta final da Voz da Frelimo. A última questão, e peço a capacidade de síntese. 17 milhões de moçambicanos foram chamados a eleger o Presidente da República, deputados da Assembleia da República, membros das Assembleias Provinciais e governadores de província. Deste número, 8 milhões votaram. Destes que votaram, cerca de 300 mil não votaram ninguém, ou seja, votaram em branco. Não é novidade esta metade não votar depois de se recensear. Não, olha, a questão da abstenção é uma questão da crise de democracia ao nível do mundo, global. Porque não é só uma preocupação de Moçambique. Nós estamos preocupados. As eleições são muito caras e o país faz um esforço tremendo para conseguir realizar eleições com meios próprios. E depois, quando temos essa situação em que as pessoas depois não vão votar, quer dizer, é um desperdício de dinheiro, de recursos. Então, é importante continuarmos a consciencializar aos eleitores, aos moçambicanos, sobre a importância de participação política, sobre a importância do voto, que é através do voto e não nas ruas, com pedras, com greves, com não sei o quê, que vão passar a sua mensagem sobre o que querem que seja feito, quem querem que venha a fazer, aquilo que são as suas pretensões. Mas nós tivemos eleições esse ano na França, houve também muita abstenção. Na União Europeia, os níveis também estiveram muito altos da abstenção. E é essa a tendência global. Não é? É o sistema, o modelo da democracia que parece que já começa a ser desgastante e as pessoas parecem não estarem conformadas de que é a via certa para se escolher os seus dirigentes, mas é assim que foi convencionado, é assim que está na nossa lei, na nossa Constituição. E, felizmente, Moçambique, de 5 em 5 anos, realiza eleições. Por isso que é um pouco compreensível quando temos políticos tão impacientes que querem sair à rua, partir tudo para reivindicar, como se fosse uma situação de vida ou morte. Daqui a 5 anos voltamos a ter eleições gerais. Daqui a 4 anos voltamos a ter eleições autárquicas. E é com esses órgãos, é com essas instituições que estes políticos vão ter que lidar para participar desse processo. Então, temos que nos unir para perceber, e os estudiosos fazerem pesquisas para perceber o que é que está por detrás desses níveis de abstenção, para depois ajudar a desenhar ferramentas corretas para que as pessoas venham participar. Mas, neste momento, vamos aguardar com serenidade, com calma, com paciência e com um comportamento de estadistas, de aspirantes à governação, aquilo que vão ser os órgãos, aquilo que os órgãos vão anunciar, e depois, quem não estiver satisfeito,
vai recorrer aos órgãos competentes e no final há de ter que haver uma decisão e em função disso temos 5 anos pela frente com um país com muitos desafios, com muito trabalho para ser feito. Ouvimos os manifestos muito interessantes. Então aquele que for anunciado vencedor vai claramente também levar o seu manifesto e ouvir o que o povo andou a falar durante a campanha para trazer uma direção para o país nos próximos 5 anos. Peço igualmente a capacidade de síntese. A questão que levanto é mesmo a propósito desta greve nacional que Venâncio já marcou para a próxima segunda-feira, ou seja, dia 21. Que apelo é que deixa ficar aos moçambicanos que confiaram no Partido Frelimo e que serão obrigados a assistir um cenário muito provavelmente de manifestação violenta? O apelo é que todos os moçambicanos, particularmente aqueles que votaram na Frelimo e no seu candidato Daniel Francisco Chapo, permaneçam serenos. A Frelimo, os apoiantes da Frelimo são pessoas caracterizadas por civismo, por calmia, que é essa atitude ou esse comportamento que deve-se pautar até que se faça a divulgação final dos resultados lá para os dias 24 ou 25 do corrente mês e apelar para que tanto aqueles apoiantes, neste caso de partidos da oposição, não adiram a esta provável ou possível greve que se a ser convocada pelo Venâncio Mondlane, isto porque isso representa um retrocesso daquilo que é o nosso processo democrático. Já tivemos partidos que no passado pautavam pelo, vamos assim dizer, totalitarismo, chantagem, mensagens de incitação à violência. Agora é momento de nós fazermos as suas reivindicações ou os candidatos fazerem as suas reivindicações ou reclamações de forma mais pacífica, tal como acontece noutros países do mundo. Portanto, não devem existir Trumps, não devem existir Bolsonaros aqui a nível de Moçambique. É preciso respeitar aquilo que são as deliberações das instituições responsáveis pela gestão do processo eleitoral. O candidato derrotado deve felicitar o candidato vencedor. Nós não podemos forçar uma vitória. É preciso que nós respeitemos a decisão popular, a decisão do povo e aquilo que é a cotação, ou seja, o apuramento, neste caso, paralelo dos resultados das eleições. Eu penso que é algo que não é oficial fora daquilo que são as instituições e não tem nenhuma credibilidade. Caso contrário, não haveria necessidade de fazer a constituição de instituições para gerirem, para zelarem pelo processo eleitoral. Cada candidato faria à sua maneira a contagem dos resultados. A contagem paralela está fora de questão e não tem nenhuma credibilidade. O próprio Venâncio Mondlane, por exemplo, que fala de contagem paralela, eu tenho certeza que ele está a fazer a adulteração dos resultados a seu favor e, no entanto, é preciso que deixemos os organismos competentes a fazerem o seu trabalho. Incitação à violência não vai levar o país a algum sítio. Isso não vai, digamos, garantir, vamos assim dizer, a vitória que supostamente o próprio Venâncio Mondlane pretende. Se o Partido Frelimo é o partido vencedor, se o Daniel Francisco Chapo é o candidato vencedor, é preciso que ele se conforme
com os resultados, daqui a 5 anos vai voltar a concorrer para a presidência da República ou para a Assembleia da República como deputado. Vai ter mais chances e esta não é a última vez. Apelar a todos os moçambicanos, quer sejam apoiantes da Frelimo, do Podemos, Venâncio Mondlane, do MDM e da Renamo, a aguardarem pacientemente pelo anúncio final dos resultados e não aderirem a greves ou às manifestações violentas, isto porque isso pode trazer consigo repercussões negativas do ponto de vista social e econômico, e isso também mancha aquilo que é o nome do nosso país na arena internacional. Portanto, devemos continuar serenos e apelar ao próprio Venâncio Mondlane para que não paute por esse tipo, digamos, de comportamentos, isto porque isso até, pelo contrário, mancha aquilo que é, digamos, o seu capital político e pode lhe penalizar nas próximas eleições daqui a 5 anos. Esta foi a nossa Voz da Frelimo. Até breve.